O Hospital Universitário admitiu hoje a troca dos corpos das duas crianças que morreram na unidade no final de semana passado. A Defensoria Pública do Estado pediu hoje à Justiça que o corpo do recém-nascido, que já foi enterrado, seja agora exumado. A superintendente do Hospital Universitário disse que a troca teria acontecido quando os corpos das crianças foram levados para o serviço de verificação de óbito. Provavelmente, e aí eu estou falando só provavelmente, não foi erro de identificação dos bebês nem das suas mães. Eu acredito que houve algum erro na hora de entregar, que um foi para um canto, o outro foi para o outro. Eu não acredito que tenha havido nada mais grave do que isso. No entanto, eu não posso afirmar nada enquanto eu não tiver o resultado da apuração. Pode imaginar como eu me sinto constrangida de estar tendo que reconhecer publicamente uma coisa dessa, porque é algo que... Eu sei que no hospital acontece de tudo, mas no nosso é a primeira vez que acontece uma coisa dessa. Uma comissão interna foi criada para investigar o caso. Tem um prazo de 10 dias para a primeira apuração, depois isso segue adiante, tem uma análise. Depois dessa análise é que se vai ver se houve indício de fato de erro, se o indício se confirma, se instala então uma comissão de processo administrativo disciplinar. O caso foi assim. A Gerlane teve uma menina que morreu 2 horas depois de ter nascido. Por engano, o corpo da filha dela foi entregue para o Isael, que enterrou o corpo da menina como se fosse do filho dele, que também morreu no HU. O corpo da outra criança, que é o filho do Isael, lá de União dos Palmares, permanece aqui no Hospital Universitário e deve ficar por mais alguns dias. A liberação para o enterro depende de uma autorização judicial. Isso porque a Defensoria Pública do Estado entrou hoje com uma ação pedindo a exumação do corpo que foi enterrado por engano, para que ele seja entregue à verdadeira família. Esse advogado diz que o Hospital Universitário deve ser responsabilizado por causa do erro. Ocorreu esse fato, foi comprovado perante a Justiça a ocorrência desse fato, se configura um dano significativo de ordem imaterial, de ordem personalíssima, de ordem moral, e há, de acordo com o próprio artigo 37 da Constituição Federal, a necessidade objetiva do Estado reparar esse dano, muito antes de se apurar se houve falha, se houve erro, se houve coação, se houve dolo, seja lá como houve, o que levou não vai importar em relação aos prejudicados.